Eu sou a Raíza, né? Ela já me apresentou, sou zootecnista. Eu me formei na Universidade Federal do Ceará, há algum tempinho atrás. E eu fui para Jabuticabal em 2015 para fazer meu mestrado, né, na parte de nutrição de ruminantes. E eu comecei a trabalhar com metano e com mitigação de metano nessa época, né? Quando eu estava na graduação e alguém falava assim, os ruminantes eles são responsáveis pelo efeito estufa e tudo mais, eu tomava aquilo como uma ofensa pessoal, né? Eu falei, meu Deus, não são, eles são muito bonitinhos, eles não fazem isso, né? E depois que eu entrei no mestrado e que eu comecei a estudar sobre isso, eu vi que realmente, né, eles não são os grandes vilões de tudo que está acontecendo, a gente não pode colocar a culpa só neles. Mas hoje acreditar que os ruminantes não contribuem de certa forma para o efeito estufa é a mesma coisa que acreditar que a Terra é plana, né? Espero que aqui ninguém acredite, por favor. Então eu comecei a estudar sobre isso, comecei a pesquisar sobre isso e eu vi que sim, eles contribuem para esse efeito, mas o que a gente tem que ter em mente é que hoje a ciência ela busca muitas formas de diminuir essa emissão de efeito estufa. Não é como se a gente tivesse, eles produzem mesmo e vão produzir de qualquer jeito e vamos continuar produzindo porque a gente está alimentando todo mundo e não importa o que está acontecendo. Na verdade importa sim, né? E nós como cientistas precisamos ter em mente que a gente precisa arrumar formas de diminuir essa produção de metano. Eu dividi a palestra, né, em alguns tópicos que são importantes para a gente falar. Uma visão geral da produção de ruminantes, né? Eu trabalhei na minha graduação com ovinos, no mestrado com caprinos, hoje eu trabalho com bovinos, então eu vi um pouco de tudo, né? Um pouco da visão geral da produção de metano. É importante a gente saber que não são só os ruminantes que produzem metano. Não são eles os únicos responsáveis por tudo de ruim que está acontecendo com o planeta, né? Nós seres humanos também somos responsáveis por grande parte da emissão de metano hoje. E aí eu trouxe algumas estratégias focadas na nutrição para reduzir a emissão de metano, então todos baseados em ciência, né, em pesquisas que estão sendo feitas, e alguns métodos de mensuração da emissão de metano. Então quando a gente faz esse tipo de experimento, a gente tem que ter uma forma de mensurar esse metano para saber se, poxa, o que eu estou fazendo está dando certo, não está dando certo, está funcionando. Vocês estão conseguindo me ouvir aí no fundo? Bom, vocês sabem que o Brasil tem uma grande vantagem, né, de ter uma extensão territorial imensa. Então, a gente consegue produzir grande parte da nossa produção, quando a gente pensa, por exemplo, em produção de carne, ela é feita a pasto. Então, a gente tem, né, segundo os últimos dados do IBGE, cerca de 159 milhões de hectares ocupados para a produção de bovinos. Hoje, os dados mostram que a gente tem mais bovinos no nosso país do que gente. Então a produção é muito grande, né? Mesmo com todo esse pico que teve sobre vegetarianismo e veganismo e não consumir carne, não consumir produtos de origem animal, não dá para negar que a gente é responsável por alimentar boa parte da população. Então a gente tem que ter em mente que sim, o agronegócio é importante, né? A produção de animais é importante. E aí eu falo de animais de modo geral, ruminantes, não ruminantes. A gente tem 213 milhões de cabeças de gado bovino hoje no Brasil e 70% dessa produção está nas regiões centro-oeste, sul e sudeste, que são apenas 34% do território nacional. Então, grande parte da produção de bovinos está concentrado, né, aqui na nossa região, na região de vocês. Já que a gente pensa em produção de ovinos, caprinos, né, que são os pequenos ruminantes, a gente tem boa parte dessa produção lá na região nordeste, né, que é de onde eu vim. Então, lá é muito engraçado, assim, porque há uns anos atrás, eu lembro logo quando eu entrei na faculdade, né, em 2010.
Lá o pessoal tem uma cultura de falar assim, tem que produzir boi porque quem tem boi é rico, né? Boi é o que dá dinheiro. Mas aí você vai, não sei se vocês conhecem o Nordeste, né? Aquelas regiões lá mais secas. Quando você vai no interior, eu sou do Ceará, né? Eu sou da capital, sou de Fortaleza, mas eu sempre convivi muito com o interior. Quando você vai no interior, na época da seca, parece um cenário assim de filme de terror, de verdade. Você vê os animais, os bovinos mortos, porque não tem água, não tem alimento. Então, gente, não tem como manter um animal daquele tamanho sem água e sem comida. E as cabras no fundo andando assim, sabe? Parece assombração. Chega a ser engraçado. E eu acho que levou muito tempo, na minha opinião, até as pessoas perceberem que criar bovinos no Nordeste é difícil. A gente tem condições muito adversas. A gente tem 4 meses de estação chuvosa por ano. Então lá só chove 4 meses por ano. O pessoal consegue se virar? Consegue. Porque lá, diferente de outros lugares, todo mundo já pensava muito antes na parte de conservação de forragem. Então, fazer feno, ensilar o material que está sobrando na época das águas. Mas eu acredito que hoje a situação está um pouco diferente. Antes, a produção de pequenos ruminantes lá era visto como uma moeda de troca. Me dá isso que eu te dou uma cabra, me dá isso que eu te dou uma ovelha. E hoje não é mais assim. Hoje as pessoas estão investindo em tecnologia para criar esses animais. Então a gente vê muito a produção de cordeiros precoces, por exemplo. Cabra, a gente chama, não sei como que chama aqui, mas lá a gente tem o cabrito mamão, né, que é aquele que é abatido bem jovem, então não tem todos aqueles problemas de cheiro ruim na carne, esse tipo de coisa. Então, o Nordeste ele teve um crescimento de 15% das cabeças de caprinos e ovinos entre os 2 últimos censos, né, de 2006 e 2017, o censo agropecuário, que é o IBGE que realiza. E hoje, para a região, é uma importante atividade socioeconômica. Aqui a gente tem muitos caprinos, né, principalmente para a produção de leite. Aí quando a gente pensa em produção de leite lá, ela já não é tão desenvolvida por conta do clima, né, esse tipo de coisa. Então a gente tem bastante produção desses animais aqui para leite. Mas e o metano, né? Onde é que o metano entra nessa história? Então, quando eu estava montando a palestra, eu fui ler algumas coisas, né? Porque, apesar de eu ainda estar no doutorado e estar sempre tendo que ler coisas, pesquisar coisas, é legal, né? Dar uma lida no que está sendo falado para não falar besteira para vocês, né? E aí eu vi um site que falava assim, o metano é o pum do boi? E a resposta era sim, é. E não, gente, o metano não é o pum do boi, né? Não sei se vocês sabem, mas não é o pum do boi. O metano, na verdade, ele é produzido na eruptação, é como se fosse um arroto. E aí quando eu falo boi, eu tô falando de ruminantes de modo geral, né? Mas é porque normalmente é focado mais em bovinos. As atividades humanas de modo geral, né? Desmatamento, queimada, produção de gás, queima de combustíveis fósseis, agropecuária, ela produz hoje cerca de 50 milhões de toneladas do equivalente de gás carbônico por ano, né? O equivalente de gás carbônico, ele é uma medida padrão que quantifica os gases de efeito estufa que são produzidos no mundo. Desses 50 bilhões de toneladas, 35 bilhões são gás carbônico e 7,5 bilhões são metano. E aí vocês pensam, e por que todo mundo só fala do metano, né? O gás carbônico, ele demora cerca de 100 anos para ser degradado e sair da atmosfera. O metano, ele demora cerca de 10, 20 anos. E por que ele é tão mais falado e ele é tão pior do que o gás carbônico? Porque ele retém muito mais calor na atmosfera do que o gás carbônico. Então estima-se que, numa estimativa assim, de 100 anos, por exemplo, o metano ele é 25 vezes pior do que o gás carbônico quando a gente pensa em aquecimento global, né?
E hoje a gente tem 2,5 vezes mais gases poluentes do que antes da Revolução Industrial. Então é muita coisa, né? Porque a gente o mundo passou pelo processo de Revolução Industrial para a gente mudar as fontes que a gente estava utilizando como energia, na intenção de reduzir a emissão desses gases prejudiciais. Na verdade, a gente conseguiu piorar tudo, né? Acho que o mal do planeta é o ser humano mesmo. Por que o aumento das emissões de metano hoje é tão preocupante? Primeiro, ninguém consegue saber, na verdade, primeiro porque é o que eu já falei, né? Que o metano retém muito mais calor do que o gás carbônico. Mas além disso, a gente não tem uma explicação clara do porquê que esse metano está aumentando. Então as pessoas falam, está aumentando porque a gente está produzindo muita carne. Não, não é só por isso. Né? Os cientistas, a ciência hoje, ela consegue identificar de onde vem o metano. Eles utilizam uma técnica de marcadores, né, de isótopos estáveis. Então, vou explicar isso de um jeito mais simples. O carbono, ele tem alguns isótopos que eles não se degradam. Então, aquele isótopo daquela molécula está sempre lá. É assim que eles sabem, por exemplo, a idade de um fóssil, que eles medem pelos isótopos estáveis dos carbonos. Então, eles sabem o carbono que está vindo, por exemplo, dos ruminantes, o carbono que está vindo, por exemplo, da emissão de gás natural, né? Então, 80% da emissão de metano hoje ela é proveniente da degradação da matéria orgânica. Tanto da degradação da matéria orgânica de pântanos, por exemplo, como dos animais ruminantes, como de alguns outros animais, e uma quantidade bem pequena, até mesmo algumas emissões dos seres humanos, né? Nós emitimos alguma quantidade de metano. E 20% disso é proveniente da produção de gás natural. Então, a que os cientistas hoje atribuem as emissões de metano? Né? Tem várias linhas de pesquisa, com várias... Eles acreditam em várias coisas diferentes. Então, os pesquisadores da Nova Zelândia, por exemplo, acreditam que esse aumento na emissão de metano é devido ao grande número de cabeças de gado na Índia e na China. E a gente tem um problema, né? A Índia, ela tem o maior rebanho mundial de bovinos, mas não é um rebanho comercial, porque lá todo mundo sabe que eles não consomem, né, a vaca é sagrada. Então, o maior rebanho comercial de bovinos hoje é o nosso, é o do Brasil. Além disso, eles acreditam que também aquela quantidade crescente de arrozais no sudoeste asiático. E aí, como que a gente muda o hábito de alimentar cultural de todo um continente? Né? Não tem como. E aí, outros pesquisadores, por exemplo, em Londres, eles acreditam que é devido ao crescimento de metanogênicos causados pelo aquecimento dos pântanos tropicais. Tem outras linhas de pesquisa que acreditam que o aumento do metano é devido ao derretimento das geleiras, né, dos árticos. Então, o solo tem uma alta concentração de metano. Quando as geleiras derretem, aquele metano sai, né, então vai para a atmosfera. Pesquisadores da Califórnia, e eles publicaram esse trabalho na Nature, se eu não me engano, eles falam que a atmosfera ela tem uma hidroxila que absorve o metano e que essa substância ela diminuiu na atmosfera. Então, matematicamente falando, é a explicação mais correta, digamos assim, do porquê que o metano está aumentando tanto. Mas no final das contas, ninguém sabe, né? Então, a gente dizer que a culpa é somente do agronegócio é errado. Mas a gente tem que ter argumentos para falar isso, porque, por exemplo, é complicado, né? Quando as pessoas não estudam sobre isso e não passam pelas coisas que a gente passa, não lê o que a gente lê. E a gente sabe que o santo de casa não faz milagre, né? Meu pai até hoje não acredita que frango não tem hormônio, então eu já desisti. Outra coisa que emite muito metano, a indústria de óleo e gás dos Estados Unidos. Não porque emite, assim, só por emitir, né? Mas é porque a indústria, ela tem muitos vazamentos, tem equipamentos sem manutenção. Então é uma produção feita de forma inadequada.
E em 2015, estimou-se que eles emitiram 13 milhões de toneladas de metano. E aí todo mundo só fala do fundo do poço. Então, esse metano que é perdido em vazamentos, ele vale cerca de 2 bilhões de dólares e é o suficiente para aquecer 10 milhões de casas nos Estados Unidos, né? Então, é muita coisa, é muito dinheiro, inclusive eles estão perdendo muito dinheiro simplesmente por não produzirem um negócio direito. Nossa. E aí aqui, né, a gente pensa nos bovinos. Então, cada bovino ele vai emitir em média de 50 a 60 quilos de metano por ano. Esse metano é o gás resultante do processo fermentativo que vai acontecer no rumo dos animais, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nas condições anaeróbias do rumen. Então, é muito metano? Mas a gente também consegue, além de diminuir essa produção, com a própria produção reduzir, né? Porque a gente tem sequestro de carbono que é feito pelas pastagens e tudo mais. Então, acredita-se que o dano maior ao meio ambiente é com relação às queimadas, à devastação das florestas e das áreas que são destinadas à agropecuária, mas assim, por exemplo, quando a indústria madeireira desmata uma área, aquela área depois vai ser destinada para a agropecuária, né? Então ali realmente vai aumentar a emissão de metano, porque se você tirar a árvore e colocar boi, né, é óbvio que vai produzir mais metano do que sequestrar do meio ambiente. Então, do total do nosso rebanho, né, da emissão aqui do Brasil, apenas 2% é advinda do rebanho de animais ruminantes, né? Então, os efeitos do desmatamento e da degradação do meio ambiente, né, que os seres humanos estão causando, superam a eruptação dos bois, que é por onde ele emite metano, como eu já falei. O boi ele emite metano, mas se a gente conseguir manejar as pastagens de uma forma eficiente, a gente vai conseguir tirar o carbono que está lá no meio ambiente, né, fazer esse sequestro de carbono e reduzir as emissões. Então, apesar de ter muitas opiniões divergentes sobre como o metano é produzido, sobre quem é o maior culpado, né, porque o pessoal tem dessa de ficar jogando a culpa um para o outro, o que a gente tem que pensar o metano, a gente tem que arrumar um jeito de reduzir essa emissão, né, porque a temperatura do planeta está subindo muito mais do que era para estar, né. Então, essas emissões precisam ser reduzidas. E os fenômenos climáticos recentes mostram que o aquecimento global ele vai ter impactos profundos, né, a longo prazo, tanto na nossa vida como no meio ambiente, na vida dos animais e tudo mais. Mas se o metano é tão ruim assim, a gente vê que a natureza ela tem um funcionamento perfeito na maioria das vezes, né? Por que os animais produzem metano? Então, a gente sabe que os ruminantes eles consomem em sua maioria forragem, né? E é um bom ponto para os ruminantes, porque eles não competem diretamente por alimento com os seres humanos, assim como outros animais competem. E na fermentação dos compostos da dieta, eles produzem ácidos graxos de cadeia curta, ou ácidos graxos voláteis, que é a principal fonte de energia dos animais ruminantes, gás carbônico e metano, né? São os gases secundários do processo fermentativo. E esses gases eles são liberados pela eruptação. O processo de degradação do alimento nos animais, ele é um processo oxidativo que gera alguns fatores reduzidos, por exemplo, NADH, NADPH e FADH. O ambiente ruminal ele precisa de condições ideais de funcionamento. Então, se alguma coisinha mudar, micro-organismos vão morrer, vai atrapalhar no processo de degradação do alimento e tudo mais. Então, os micro-organismos precisam fazer a reoxidação dos fatores. Nesse processo de reoxidação, esses cofatores, eles vão liberar hidrogênio. Então, vai ficar hidrogênio livre no ambiente ruminal. Se tiver muito hidrogênio livre, o processo de fermentação vai ser prejudicado.
Então os micro-organismos dão um jeito de pegar esse hidrogênio e tirar do rumen. É assim que o metano é formado. Então, todo mundo sabe, né? O metano é uma molécula de carbono, 4 moléculas de hidrogênio, CH4. Então, por meio desse processo de desidrogenação, é que é formado o metano no rumen. Então, a metanogênese, né, que é a formação do metano, alguns micro-organismos são responsáveis por isso, ela vai evitar o acúmulo de hidrogênio no rumen, o que poderia inibir a atividade da desidrogenase envolvida na reoxidação dos cofatores, que vai influenciar todo o processo fermentativo do ambiente ruminal. Os principais micro-organismos que realizam a metanogênese são as arqueas metanogênicas, né? E para a gente saber como reduzir esse processo, a gente tem que entender como que esses micro-organismos funcionam. Então existem muitas pesquisas, né, para entender as vias metabólicas de formação de hidrogênio, entender como as arqueas se comportam, né, como elas se comportam no ambiente ruminal, como elas interagem entre si, para entender como que é feita essa produção de metano. Então é assim que as estratégias de mitigação elas são desenvolvidas. O ciclo de formação do metano está aqui, né? Então é uma molécula de gás carbônico, 4 moléculas de hidrogênio, liberando uma molécula de metano e 2 moléculas de água. E é importante a gente entender que os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos no ambiente ruminal, eles não são equivalentes quando a gente pensa em produção de metano, né? Dependendo do tipo de alimento que o animal está consumindo, ele vai produzir mais um certo tipo de ácido graxo de cadeia curta, que vai emitir mais metano, vai emitir menos metano. Não emitir, né? Favorecer a produção de mais ou menos metano. Então hoje a parte de modelagem matemática na zootecnia ela está muito forte, né? Então existem modelos quantitativos que propõem cálculos estequiométricos da fermentação para balancear a formação de hidrogênio, ácido graxo de cadeia curta e de outros produtos para a gente tentar estimar a produção de metano de cada alimento, por exemplo. Então, os fatores que influenciam a produção de metano, eles são ligados ao animal, como por exemplo, tamanho, categoria e eficiência alimentar, né? Quanto que aquele animal está produzindo, quanto que aquele animal está consumindo para produzir aquilo. E são ligados também à dieta, por exemplo, a composição da dieta, se você está dando mais forragem, se você está dando mais concentrado, se você está dando volumoso de boa qualidade para aquele animal, a digestibilidade dessa dieta e alguns compostos antinutricionais que podem estar presentes. Como a gente já viu, o hidrogênio ele é o principal precursor para a síntese do metano. Então, quando a gente pensa em estratégias para reduzir esse metano, a gente tem que pensar em estratégias que reduzam a produção de hidrogênio, sem prejudicar a digestão dos alimentos, né, sem prejudicar o processo fermentativo que acontece no rumen, a estimulação da utilização de hidrogênio por meio de vias de produção de produtos alternativos que sejam benéficos para o ruminante. Por exemplo, se o animal ele consome mais concentrado, ele produz mais propionato, então consequentemente ele vai produzir menos metano. A inibição das arqueas metanogênicas em número ou em atividade, com o concomitante estímulo de vias que consomem hidrogênio para evitar os efeitos negativos do aumento da pressão de hidrogênio no rumen. Tem algumas linhas, acho que hoje não mais, né? Mas antes o pessoal falava em defaunação, né? Tirar algum tipo de micro-organismo do rumen que favorecesse a produção de metano. A gente já viu que hoje isso não dá muito certo, porque lá a gente, na verdade, não consegue entender 100% o que acontece no rumen, né? O pessoal fala que é como se fosse uma grande caixa preta. A gente entende algumas coisas, sabe como algumas coisas funcionam, e a gente já sabe que não dá para tirar um grupo de micro-organismos lá sem que todo o resto vire uma bagunça. Então, não dá para fazer isso. E aí eu chego nas estratégias nutricionais, né? Que são formas de reduzir essa emissão de metano. Na verdade, o que essas estratégias nutricionais fazem é modular a fermentação ruminal de forma a mudar o direcionamento desse hidrogênio. Então, fazer com que esse hidrogênio vá para outros lugares que não seja para produzir metano. Então, a primeira delas, e a
a mais simples, né, a mais fácil de ser feita, é a composição e a qualidade da dieta. Como eu falei, se o animal consome uma quantidade maior de concentrado, ele vai produzir mais propionato e tende a reduzir a emissão de metano, porque o propionato ele utiliza mais hidrogênios, então é como se fosse uma fonte alternativa do hidrogênio que está livre no ambiente ruminal. Se o animal consome uma maior quantidade de forragem, ele tende a produzir mais acetato, então ele vai utilizar menos hidrogênio para formar esse acetato, e o acetato o hidrogênio vai ficar livre no ambiente ruminal. Acetato e propionato são os ácidos graxos de cadeia curta, né? Acho que vocês sabem disso. Então, animais em confinamento, eles perdem cerca de 3,5% da energia bruta ingerida na forma de metano, enquanto animais que estão apenas em pastejo podem perder até 6,5% da ingestão de energia bruta. O metano, ele é um jeito que o animal tem de perder energia. Então, não dá pra gente falar assim, o pessoal quer reduzir a emissão de metano só porque é legal para o meio ambiente. A gente não vive nesse conto de fadas, né? Então, quando a gente fala em produção, a gente pensa em grana mesmo, em perder dinheiro. Se o metano ele representa uma perda de energia, esse animal poderia estar destinando essa energia, por exemplo, para ganhar peso, para produzir carne, para produzir leite, no caso de animais leiteiros. Então, esse também é um foco, né, das estratégias de reduzir a emissão de metano. Então, as alternativas para mudar a composição e a qualidade da dieta são manejo da pastagem, então fornecer uma pastagem de boa qualidade para o animal. Né? Se a pastagem ela for uma pastagem ruim, com uma alta quantidade de fibra indigestível, aquele alimento vai ficar lá no rumen, vai diminuir a taxa de passagem, vai produzir mais acetato, vai produzir mais metano, e fornecer concentrado para os animais. Então, foi falado, né, na última palestra muito sobre pastagem, e aqui a gente tem as pastagens de clima tropical, né, clima do nosso país, clima super agradável. Então, quando a gente pensa em manejar essas pastagens, a gente tem que focar em melhorar o valor nutricional da pastagem, favorecendo a digestão da fibra, o aumento da taxa de passagem, que vocês sabem o que é a taxa de passagem, né? É o quanto do alimento que está passando pelo mundo, com incremento no desempenho do animal. Então, inicialmente, isso pode ser associado ao aumento de desempenho. Quando você pensa no animal que está com desempenho melhor, você pode pensar que vai produzir mais metano. Mas se a gente conseguir chegar, por exemplo, um animal de corte, se a gente chegar esse animal com o peso ideal para abate num tempo menor, então ele vai produzir menos metano porque a vida dele vai ser mais curta, né? E quando a gente pensa em fornecimento de concentrado, é devido à fermentação do amido. Então, como eu já falei, o amido, a fermentação do amido vai propiciar a produção de propionato, que vai inibir o crescimento das bactérias metanogênicas e, além disso, vai utilizar mais hidrogênios do meio, né? Mas nem sempre essas reduções ocorrem, porque quando o animal consome muito concentrado, dependendo do muito, né? Muito, ele tende a reduzir o pH do ambiente ruminal. Isso vai causar a morte de alguns micro-organismos, vai influenciar no consumo. Então, são estratégias que precisam ser bem pensadas para que elas sejam aplicadas de forma coerente, de forma que você não iniba o desempenho nem o consumo do animal, porque aí também não é interessante para ninguém, né? Bom, o fornecimento de dietas à base de grãos vai favorecer a emissão de outros gases, como por exemplo o óxido nitroso e o dióxido de carbono, mas aí não devido ao animal, isso é devido ao uso de fertilizantes e combustíveis fósseis para a produção e o transporte desses grãos, né? Então, como eu falei, a gente tem que montar estratégias que sejam ideais tanto para o animal como para o ambiente, né? Não é uma coisa muito simples de fazer. Outra coisa que a gente usa bastante na nossa produção, né, são os antibióticos. Todo mundo já ouviu falar em monenzina, virginiamicina, nada mais são do que antibióticos.
Tanto que o uso desses produtos eles já são proibidos em alguns países, principalmente na Europa, né, onde o pessoal parece ser muito mais preocupado com toda a questão de resistência que está surgindo hoje. A FAO, ela emitiu uma nota no início desse ano e falou que até o ano de 2020, ou seja, ano que vem, 50 milhões de pessoas vão morrer por causa de resistência bacteriana. A gente não tem mais antibiótico que seja efetivo contra alguns tipos de bactérias super resistentes. Então isso é um problema que a gente já está com a corda no pescoço. A gente tem que arrumar um jeito de parar de usar antibiótico para a produção de ruminantes, né? E aqui, você me falar um lugar que não usa monenzina, é difícil. Ou virginiamicina. São antibióticos, são moduladores da fermentação ruminal, né? Então, o que é que os antibióticos fazem? Eles promovem alterações na população microbiana do ambiente ruminal e eles vão selecionar as bactérias gram-negativas, que são as bactérias produtoras de ácido succínico ou fermentadoras de ácido lático, e vão inibir as grãs positivas, que são as bactérias que são mais responsáveis, né, que favorecem a produção do gás metano. Então, os ionóforos, que é um tipo de antibiótico, a monenzina, por exemplo, é um antibiótico ionóforo. Ela vai reduzir a produção de metano pelo incremento na proporção de propionato em relação ao acetato, que é a mesma coisa que, por exemplo, o concentrado faz. Redução no número de protozoários metanogênicos e redução na ingestão de matéria seca. É importante lembrar que a monenzina ela não afeta o desempenho dos animais, né? Eu não estou falando que é um produto que é ruim. Ela não é ruim para os animais. Ela, na verdade, até melhora a eficiência, porque esse animal vai produzir a mesma coisa ou até mais ingerindo menos produto. Então, teoricamente, a gente vai gastar menos para produzir esse produto, né? Então, os principais antibióticos que a gente usa hoje aqui no Brasil na produção de carne é a monenzina, um antibiótico ionóforo, e a virginiamicina, que é um antibiótico não ionóforo. E a definição de ionóforo e não ionóforo é simplesmente pelo modo de atuação que esse produto tem. Então, os ionóforos eles vão alterar o fluxo de íons e cátions, né, através da membrana. Então, vai mudar a permeabilidade daquela membrana e vai levar à morte celular, basicamente. A virginiamicina é um antibiótico não ionóforo, então ela vai atuar na síntese proteica da membrana. A membrana da célula, a célula não vai conseguir fazer a síntese proteica, então ela não vai conseguir se reproduzir, consequentemente ela vai haver a morte celular. São bons produtos? São, mas qual o problema desses produtos? Eles têm um prazo para fazer efeito. Depois de um tempo que o animal está ingerindo isso, as bactérias começam a desenvolver algum certo tipo de resistência, que é justamente o que está causando a resistência aos antibióticos. E aí o problema, se a gente consumir esse produto, né, que tem algum resquício de ionóforo, de virginiamicina, monenzina, a gente pode desenvolver resistência cruzada. Então, para vocês terem ideia, já tem gente hoje morrendo de tuberculose de novo, né? Isso não acontecia há muito tempo, mas hoje a gente não tem mais um antibiótico que seja eficiente contra alguns tipos de bactérias. Então, para mim é um problema muito grave, né? Eu nunca gostei muito de tomar antibiótico e eu não entendo porque a gente tem o hábito de consumir tanto antibiótico, né? Dá uma dorzinha na garganta, eu vou tomar antibiótico. E aí não toma direito, e aí fica tomando um monte de antibiótico sem necessidade. E aí a gente está enfrentando isso. Como eu falei, na Europa não utiliza mais isso para produção, apesar de ainda comprar produtos que utilizem, como o nosso, né? Mas o MAPA já deu um prazo, assim, um deadline para que a gente pare de usar esses aditivos, né? E aí a gente vai fazer o quê para aumentar a produtividade desses animais? Suplementação lipídica, ontem fui falado um pouco sobre isso, né? Os lipídios, eles, apesar de ter um limite máximo de inclusão na dieta, eles são muito estudados. Alguns anos atrás estava tendo um foco muito grande na utilização de lipídio para redução de metano.
por vários motivos, né? Então, os lipídios eles podem reduzir a quantidade de matéria orgânica fermentada no rumen, reduzir o número de protozoários que são associados à metanogênese, podem ter efeito tóxico sobre micro-organismos metanogênicos, assim como outros micro-organismos. E pelo processo de biohidrogenação, né, que foi explicado ontem, que os lipídios eles são tóxicos aos micro-organismos, então eles são biohidrogenados para poder mudar a configuração do lipídio. Esse processo de biohidrogenação ele pega hidrogênios que estão livres no ambiente ruminal. Então assim, ele reduz a quantidade de hidrogênios livres e, consequentemente, reduz a produção de metano, né? Menos hidrogênio, menos metano produzido. E aí a gente tem algumas coisas mais naturebas ainda, né? Como, por exemplo, a utilização de extratos de plantas, que são alternativas naturais aos aditivos químicos que são utilizados, né? Que estão sendo proibidos, ou que pelo menos os consumidores hoje estão cada vez mais atentos ao alimento que eles estão consumindo, estão cada vez rejeitando mais esse tipo de produto. E aí o problema que a gente tem com esses aditivos que são mais naturais é que os efeitos, eles são muito variáveis, né? Então a gente tem experimentos in vitro que tem dados diferentes dos que a gente vê em vivo, e aí isso vai dificultando um pouco a utilização desses produtos, porque a gente não tem certeza da forma como eles atuam, né? Para mim, o mais difícil de trabalhar a mitigação de metano em ruminantes é não entender 100% o que o produto faz lá no rumen. A gente sabe que diminui, mas a gente não sabe exatamente por quê, né? A gente tem algumas ideias, mas a pesquisa é isso. Outra substância que é utilizada são os taninos, que são compostos fenólicos secundários com estrutura química variada, né? Estes taninos estão presentes nas plantas. Eles podem formar complexos com as proteínas, reduzindo a sua degradação no rumen, e em menor grau podem estar ligados a íons metálicos e polissacarídeos. Então a gente tem a utilização dos taninos condensados, taninos hidrolisados, e as pesquisas mostram as reduções na emissão de metano, né? De 8 a 12% em ovinos, de 2 a 3% em bovinos de leite e sem muitas alterações para bovinos de corte. Então é uma redução bem significativa, né? Existem alguns grupos aqui no Brasil e fora do Brasil que focam muito em estudar como os taninos agem no ambiente ruminal. As saponinas também são outro... Gente, tá calor, né? São outro tipo de produto. As saponinas são glicosídeos encontrados também nas plantas, né? Então também são substâncias naturais, como por exemplo a braquiária, e tem efeito direto sobre os micro-organismos do rumen. Então elas inibem os protozoários ciliados, reduzem a degradação da proteína, mas favorecem ao mesmo tempo a síntese de proteína e biomassa microbiana, síntese de proteína microbiana, que assim como os ácidos graxos de cadeia curta, que são a principal fonte de energia do ruminante, a proteína microbiana é a principal fonte de proteína dos animais ruminantes. O ruminante ele gosta de produzir tudo para ele mesmo, né? Ele não quer pegar nada de ninguém. Então, o uso de saponinas mostra uma redução de 8% no processo de metanogênese e uma redução de 50% na população de protozoários. As saponinas têm o mesmo problema dos outros produtos. Existem incongruências quando a gente pensa em dados in vitro e in vivo. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre produção de gases in vitro, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de técnica. Outra estratégia, os óleos essenciais. E aí é mais difícil ainda trabalhar com óleos essenciais porque eles são altamente voláteis. Então, como você consegue dar uma coisa volátil para o animal comer, né? É difícil. São compostos aromáticos voláteis que estão presentes em plantas e são usados devido às suas propriedades medicinais. Hoje a indústria cosmética foca muito nos óleos essenciais, né, para tratamento de pele, tratamento de cabelo. Então acaba que a gente tem que arrumar coisas que a gente não precise competir pela utilização, porque isso acaba elevando muito o preço dos produtos, né, quando a gente pensa em uma produção de alta escala.
As leveduras também são utilizadas com esse propósito. As leveduras são fungos unicelulares, especialmente do gênero Saccharomyces, e têm sido utilizadas como probióticos em dietas para melhorar o desempenho de ruminantes. As leveduras, elas têm um efeito secundário na mitigação do metano, né? E aí a gente chega no nitrato. Na verdade, esse foi o produto que eu utilizei no meu mestrado. Eu utilizei o nitrato de cálcio encapsulado, né? Ele é um nitrato encapsulado e ele é caracterizado por ter uma lenta liberação no ambiente ruminal. Então, qual o problema da utilização de nitrato assim, numa quantidade elevada? O nitrato, quando ele chega no rumen, ele vai ser reduzido. Então, vai de nitrato para nitrito e de nitrito para amônia. É interessante, porque ele pode substituir a ureia, ele pode substituir fontes de proteína verdadeira, como a soja, que é um produto caro, mas ele pode causar intoxicação no animal, porque o nitrito ele é altamente tóxico. Então, se esse produto cair no rumen e for degradado a nitrito muito rápido, porque a taxa de degradação a nitrito ela é muito mais rápida do que a redução para amônia. Então vai ficar nitrito no ambiente ruminal, o rumen vai absorver aquele nitrito, vai cair na corrente sanguínea, dependendo da quantidade, pode até levar o animal a óbito. Então eu trabalhei com esse produto, com caprinos, né? E na verdade meu foco não era só a emissão de metano, era toda a parte de metabolismo energético proteico. Então o nitrato, no caso do meu trabalho, né? Ele funcionou como um sumidouro de elétrons, então esse processo de redução a nitrito e depois a amônia vai pegando hidrogênio livre no ambiente ruminal, o mesmo ponto que a maioria dos produtos, né? Tirar hidrogênio livre. E ele funciona como uma fonte de nitrogênio no proteico. Então ele pode substituir parte da proteína verdadeira da dieta. Eu comparei o nitrato com soja, né? Com grão de soja. Deu resultados muito interessantes, o trabalho já tá até publicado. E a gente viu que em caprinos a gente mediu com máscara facial. Também vou falar um pouco sobre as técnicas de mensuração. Em caprinos ele reduziu 0,2 gramas de metano a cada grama de nitrato adicionado na dieta. Aí o problema de usar esse produto é o problema de aceitabilidade pelo animal. Caprino é um animal altamente seletivo, né? Então, tinha animais que consumiam todo o nitrato, tinha animais que consumiam tudo que estava no coxo, menos o nitrato, e é uma bolinha assim, ó, pequenininha, só que ela é verdinha. Essa aqui é ureia encapsulada, o nitrato ele é verdinho. E o nitrato também afeta o metabolismo de energia, então ele reduz o metabolismo basal do animal, que é o quê? A quantidade de energia que o animal precisa para desenvolver as funções básicas, né, involuntárias do corpo, tipo respirar, funcionamento dos órgãos, esse tipo de coisa. Isso é interessante, porque se o animal utiliza menos energia para o seu metabolismo basal, ele vai ter mais energia sobrando para produzir o que quer que seja, carne, leite, né, dependendo do animal. E hoje no doutorado eu estou trabalhando com peptídeos antimicrobianos, né? Os peptídeos eles são pequenas moléculas de proteína, tem até 25 aminoácidos. E no meu caso, esse peptídeo ele foi isolado da pele da rã, de uma rã do cerrado. E eu sintetizo ele no laboratório para ele atuar como um modulador da fermentação ruminal. Então, a gente tem algumas configurações diferentes do peptídeo, porque você pensa assim, é uma proteína, na hora que cair no rumen, vai virar fumaça, né? E a gente está testando e os resultados iniciais, eu já fiz um piloto, agora estou conduzindo o experimento, o resto do experimento, são resultados bem animadores, né? Então, a grande vantagem dos peptídeos é que eles são moléculas naturais, eles agem na membrana, né? Então eles causam morte celular porque eles atuam a permeabilidade da membrana, então a membrana fica mais fluida e acaba que o conteúdo celular sai e a célula morre. E como é um produto natural, ele não causa nenhum tipo de resistência. Então, diferente, por exemplo, dos ionóforos, dos antibióticos, a célula não consegue arrumar um jeito de aquilo não afetar ela, né? Então é um produto bem interessante. A gente está testando para substituir a monesina e a virginiamicina e espero que dê certo.
Bom, então a produção de metano por ruminantes, ela é inevitável, né? Ela vai acontecer mesmo. O que a gente tem que pensar é desenvolver sistemas de produção que produzam forragens em maior quantidade, de melhor qualidade para alimentar esses animais, garantir a manutenção da produtividade das pastagens e fazer o melhor manejo do pastejo para cada tipo de cultivo, investir em melhoramento genético do rebanho, sempre objetivando animais mais precoces, que ganhem mais peso, que cheguem no ponto de abate mais cedo e, consequentemente, tenham menos tempo para emitir metano. Então, a gente tem que focar o quê? Na maior produção de carne por área e menor produção de metano por unidade de produto. E aí eu vou passar rapidinho pelos métodos de mensuração, alguns dos métodos mais utilizados hoje para mensurar metano em pesquisas, né? Então, quando a gente vai escolher um método de mensuração, escrever um projeto, montar um experimento, a gente tem que prestar atenção em quê? Na interferência da metodologia na rotina do animal. Então, eu tenho que escolher um método que me garanta que aquele animal está seguindo a rotina dele normal. Ele está consumindo normal, ele está descansando, bebendo água, né? O consumo está diretamente relacionado com a produção de metano. Então, se eu usar um método que faça com que o animal consuma menos, eu não vou saber se ele está produzindo menos metano porque ele está consumindo menos ou porque o tratamento que eu estou utilizando é eficiente. O método não pode ter interferência, não pode interferir ou mudar o gás emitido. Isso é com relação à adaptação do animal e tem que ser fácil para analisar, né? Quando a gente faz o experimento, a gente tem 1 trilhão de amostras, então se for uma coisa difícil de analisar, já descarta. Ou que não tem dinheiro, né, para fazer isso, que agora isso é um problema que a gente está tendo. Então, o primeiro método utilizado são as câmeras respirométricas. As câmeras respirométricas, elas são utilizadas há muito tempo, principalmente nos estudos de metabolismo, de trocas gasosas, de produção de energia, né? Então, as câmeras antigas, elas eram totalmente fechadas e elas tinham, por exemplo, para ver a produção de calor dos animais, elas tinham gelo em volta. Então, à medida que aquilo ia derretendo, o cientista podia ver o quanto de calor que o animal estava produzindo. É muito interessante, né? Então, elas são utilizadas para mensuração de trocas respirométricas por mais de 120 anos, né? Então são bem antigas. O que ela faz? Ela pega uma amostra do ar que está entrando para o animal, então o ar do ambiente, né? Porque a gente sabe que no ambiente tem metano, e pega uma amostra do ar que o animal está exalando. E aí, por alguns cálculos, ela faz a diferença entre isso e sabe o quanto de metano que o animal está produzindo. Hoje a gente tem modelos muito mais sofisticados, né, do que esses modelos antigos, que eram todos fechados. Então a gente tem isolamento, sistema anti-sufocamento, muito importante, né, para o animal não morrer no meio do experimento. Laterais transparentes, que fazem com que seja menos incômodo para o animal, né, tá numa caixa totalmente fechada, sem ver nada. Controle de umidade e controle de temperatura. Lá na Unesp a gente tem uma câmera respirométrica, que eu esperei o meu mestrado inteiro para usar e não deu, porque é muito cara para ser montada, então eu acabei optando por usar máscaras faciais, porque senão eu estava esperando até hoje, né, para terminar o mestrado. As vantagens, é um método confiável, né, porque ele faz cálculos ele faz amostragens dos gases, que é um método confiável, é preciso, possibilita o controle do ambiente e a estabilidade dos instrumentos e tem um baixo coeficiente de variação. As desvantagens é que pode haver alteração no comportamento do animal, que vai influenciar na gestão de matéria seca, mas é muito importante a gente adaptar os animais a qualquer metodologia que a gente for usar. Por exemplo, eu utilizei as máscaras faciais e eu passei 4 meses adaptando meus cabritos. Então, todo dia eu ia lá, colocava a máscara, contava a respiração para ver, o animal está estressado, não está estressado. Não sei se alguém trabalha com caprino, mas caprino é difícil de trabalhar, né? É um animal muito peculiar. O custo da instalação é um custo altíssimo, a gente não tem técnicos ainda no Brasil que instalam esse produto, então tem que chamar uma pessoa de fora que vai cobrar uma fortuna para instalar. E a capacidade do equipamento, né? A gente só consegue colocar um animal lá dentro por vez, então fica meio complicado. As medições elas são realizadas normalmente no período de 5 a 7 dias, né?
e elas podem ser utilizadas para avaliar outros aspectos da nutrição. Quando a gente avalia trocas gasosas, a gente pode fazer toda a parte de metabolismo energético do animal. Então é um equipamento bem legal. O gás traçador, hexafluoreto de enxofre, é uma técnica desenvolvida em 93 para mensurar a emissão dos animais em pastejo. Então a câmera respirométrica, até teria como, né, colocar ela lá no meio do pasto, mas vocês concordam que eu não vou colocar um equipamento caríssimo no pasto, onde pode chover, molhar e estragar todo o equipamento. Então ela é mais utilizada para animais de confinamento. O SF6 ele é mais utilizado para animais em pastejo, então eu consigo mensurar a emissão de metano desses animais sem alterar o comportamento deles. Então eles continuam se alimentando e tudo mais. A base do método é que o metano ele pode ser estimado se a taxa de emissão de um gás dentro do rumen for conhecida. Esse gás é o SF6, ele é um gás não tóxico, estável, e ele se comporta no ambiente ruminal do mesmo jeito que o metano. Então eu tenho uma cápsula de SF6, né, que eu administro via oral pelo animal. Antes eu tenho que pesar essa cápsula para ver a taxa de emissão da SF6, então eu vou pesando por vários dias no laboratório para ver se ela tem uma taxa de emissão constante. Essa taxa de emissão tem que ser altamente linear, né, para eu poder comparar com o metano. E aí eu coloco uma canga, né, um tubo de PVC, eu coloco no pescoço do animal, tem uns fios, né, que captam o ar que está sendo exalado pelo animal, e depois a gente leva isso para o laboratório e analisa no cromatógrafo. Outro empecilho, né? Análise no cromatógrafo. O cromatógrafo é um equipamento caro e a análise é muito cara. E normalmente só tem um na universidade, tem muita gente para utilizar. Então, o intervalo de amostragem recomendado é de 24 horas, por um período de no mínimo 5 dias consecutivos, para ser um período representativo da emissão, né, dos animais. Você não pode avaliar a emissão de metano de um dia e depois nunca mais, porque isso não é representativo, você não consegue fazer uma estatística confiável disso. E devem ser feitas amostras do ambiente, para a gente saber o metano que está presente no ambiente, o hexafluoreto de enxofre que está presente no ambiente. E os animais de diferentes tratamentos, eles devem ser amostrados ao mesmo tempo. Então eu preciso ter várias cangas, colocar em vários animais, para que eu tenha amostras do mesmo dia em vários animais com vários tratamentos diferentes, para isso ser representativo e confiável. Essa técnica ela vem sendo aprimorada por mais de 2 décadas, né? Tanto aqui no Brasil como em outros países. Quando realizada de forma correta, a emissão difere aproximadamente de 5 a 10% da emissão das câmeras respirométricas. E é importante lembrar que o gás traçador ele tem que ter concentrações extremamente baixas no ambiente. O dióxido de carbono ele pode ser utilizado como um gás traçador, mas os resultados eles não são tão confiáveis, digamos assim, porque a gente tem uma alta concentração de gás carbônico no ambiente normalmente. A máscara facial, né, que eu falei que foi o que eu utilizei, ele é um sistema alternativo, é um sistema de baixo custo, porque ele é uma máscara de plástico que eu vedo totalmente, né, então o focinho do animal fica lá dentro. Também é utilizado para aves, né? O sistema de aves é um capuz, então eu coloco toda a máscara no pescoço da galinha, no caso. Ela usa cálculos semelhantes ao das câmeras espirométricas, então ela mede o ar do ambiente, mede o ar que o animal está exalando, depois, por diferença e por alguns cálculos, ela me diz quanto de metano que o animal está produzindo. Ela é acoplada a vários analisadores de gás. Eu não coloquei a foto, né, do meu experimento, mas tem várias caixas assim, né, que são, cada um é um analisador de um gás diferente. Então eu tenho um analisador de CO2, de O2, de metano, é bem legal. A desvantagem é que eu preciso restringir o acesso à água e alimentação desses animais, porque como que eles vão se alimentar com esse negócio no focinho, né? Então o que a gente faz, no meu caso que eu fiz, eu tinha 12 animais e eu fazia uma coleta por 12 dias, 1 hora em cada animal, 12 horas por dia, né, para ter uma amostra de cada animal ao longo dessas 12 horas. Então isso faz com que eu tenha uma ideia de como a concentração de metano está variando ao longo do dia, que é um dos problemas da metodologia, né, uma maior variação dos valores diários nas diferentes horas. Então eu conseguia tirar essa variação dessa forma. O Green Feed,
que é uma técnica que está sendo utilizada hoje para avaliar os animais diretamente a pasto. Então isso aqui fica lá no pasto, é como se fosse um alimentador automático. Não sei se vocês já viram. O animal vai lá, coloca a cabeça para comer, ele identifica qual animal que está lá e ele tem alguns equipamentos dentro que conseguem mensurar a emissão de metano por esses animais. Os animais precisam ser adaptados, né, porque nem todo animal quer ficar lá dentro pelo tempo que precisa para fazer análise, que dura entre 2 e 4 minutos, é uma coisa bem rápida. E é uma metodologia bem interessante para avaliar mais animais, porque as cangas, né, do SF6, eu preciso ter muitas cangas se eu quiser avaliar muitos animais. Aqui, com um equipamento, eu consigo avaliar a emissão de metano de vários animais a pasto, então é bem legal também. O preço não é tão legal, né, mas fazer o quê? E por último, a gente tem a produção de gases in vitro, que é uma alternativa para mensurar a emissão de metano, toda a parte de produção de gases, de degradabilidade, de ácido graxo de cadeia curta, né, apesar de ter um alto custo para avaliar esses gases depois, esses ácidos graxos depois. Então, o experimento in vitro ele é feito em pequenas garrafinhas, que é como se fosse o rumen de um animal. Então, eu coleto o líquido ruminal, eu faço uma série de... coloco uma série de substâncias lá que consigam imitar aquele ambiente ruminal e aquilo ali vai fermentar, né? Então eu deixo lá por, não sei, depende do objetivo, 48 horas, 72 horas, sempre vai depender do objetivo. Coloco o aditivo que eu estou testando e vou medindo o processo fermentativo. Qual é a vantagem? Eu consigo ter vários rumens, digamos assim, porque cada garrafinha é um rumen. E não preciso utilizar tantos animais, né? Fazer essa parte animal é bem mais complicado. E depois eu analiso tudo isso por cromatografia. A gente utiliza a cromatografia gasosa para fazer as graxas de cadeia curta e eu estou tentando utilizar a cromatografia líquida, mas aí tem que desenvolver metodologia e aí é todo um processo diferente, né? Então, as considerações. Algum método de mensuração é perfeito? Não, não tem como, né? Todos vão ter erros associados ao método. Então a gente tem que escolher o método, pensar na metodologia que a gente vai utilizar, nos animais que a gente tem, no tempo que a gente tem disponível, no recurso que a gente tem, que é extremamente importante. Avaliar bem as vantagens e desvantagens de cada método, né, e traçar como nosso objetivo e planejar os experimentos. Não tem como fazer um experimento sem ter um planejamento fino daquilo, porque senão você vai chegar no final e vai ver, poxa, todo o meu trabalho não deu certo. E é muito triste, né? Para que aí a gente possa confiar nos resultados. Então, na verdade, a take-home message foi o que eu falei no começo, né? A gente tem que entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo no meio ambiente, entender a nossa parcela de culpa nisso, e entender que a gente está tentando fazer coisas para diminuir as emissões. Então, tem trabalhos hoje que mostram que a gente não precisa derrubar mais nenhuma árvore para produzir boi. Então, né, a gente tem que entender que nós não somos os grandes vilões e é isso aí, gente. Obrigada.